Olá, meninas! Olá, gente que está me acompanhando aqui hoje. É, Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Andressa Guimarães Salles Silva. Sou educadora, sou mãe também de duas crianças autistas. É, Hoje eu estou aqui, assim, primeiramente, né, agradecer a toda, no caso, o William Parreira pela oportunidade, a Ana Paula Ângelo, nossa secretária de Educação, a Fabi e toda a equipe dela, né, da Educação Inclusiva. Agradeço muito de coração mesmo por estar participando aqui hoje com vocês. Assim, foi uma oportunidade muito grande estar presente aqui com vocês hoje. E, primeiramente, assim, quero fazer uma pergunta para vocês. Gostaria que vocês colocassem aqui para mim nessa caixinha de perguntas, as perguntas que vocês tiverem, né, ao longo da nossa conversa. E também perguntar para vocês qual a relação de vocês hoje com o autismo, né? Assim, saber de vocês se vocês são mamães, ou se são papais, ou se realmente trabalham na área da educação, assim como eu, assim como as meninas, né? Gostaria de saber de vocês hoje, assim, qual é a sua situação com vocês, né? Qual é esse vínculo com vocês, assim, questão do autismo, tá? É, Vou começar, assim, a minha história bem no comecinho mesmo, assim, de como que foi a minha caminhada até hoje, a minha jornada até hoje. Alguns momentos eu vou já falo logo que vocês vão ver aqui lágrimas rolando, porque realmente eu fico muito sensibilizada. A gente que é mãe de autista, a gente sabe como é que é difícil a luta que a gente passa. Assim, é uma escada muito, mas muito longa mesmo, é degrau por degrau até a gente chegar, né? Assim, não é lógico, o topo nunca vai ser o bom pra gente. A gente sempre vai querer mais, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? E assim, eu sempre fui louca para ser mãe. Meu sonho foi um sonho muito grande. Eu nunca imaginava assim. A gente imagina, lógico, uma família, mas mais que uma família, mais que um esposo, mais que isso, eu sempre sonhei em ser mãe, sabe? Aquela questão de gestação, de você sentir protegendo alguém, algo, né, dentro da sua barriga, aquela questão de expectativa, de realização, de falar, poxa, hoje eu estou alguém aqui dentro de mim, né? Aquele amor todo que a gente que cresce, né? Quando a gente descobre que é mãe. E assim, engravidei a primeira vez, eu estava com os meus 18 anos, engravidei do meu primeiro filho. Infelizmente, quando eu inteirei por volta dos 8 meses, ele não veio ao mundo, infelizmente ele faleceu mesmo. Foi, né, durante a gestação, não chegou a nascer. E assim, eu fiquei extremamente triste, desolada, frustrada pela situação, porque era um sonho, né? Então, assim, tudo aquilo que eu tinha imaginado para mim, né? Tudo que eu tinha imaginado para ele, para o meu esposo e tal, todas as nossas alegrias que eu tinha imaginado, infelizmente tinha, né? Tinha caído por terra, como dizem. E assim, fiquei um período muito grande, assim, sofri muito. Eu costumo dizer que eu estava realmente assim em depressão, costumo falar porque a gente modifica o nosso corpo, né? A minha barriga começou a crescer, eu já começava a sentir os movimentos dele dentro da barriga. E assim, quando eu descobri que ele tinha falecido, acabou. Assim, para mim, meu mundo tinha acabado naquele momento. E logo depois eu tive a oportunidade, assim, com o tempo, eu tinha que procurar algo para me focar a minha mente, para mim não me perder, né? Para mim não perder a minha estrutura, quem eu era. Então foi quando eu recebi a oportunidade de fazer o magistério. Gente, de primeira mão foi essa questão mesmo, sabe? De eu me focar em outra coisa. No começo eu não era apaixonada pela essa questão da educação. E assim foi indo, fui caminhando passo a passo, projetos, e né, as aulas que a gente tinha, as coisas que a gente começava a estudar e tal. Vi muito sobre a questão dos transtornos globais, vi muito sobre, no caso, o síndrome de Down, sobre as outras dificuldades das outras crianças, sobre as crianças paraplégicas, sobre, né, todo aquele percurso todo que né, a gente sabe que é real. E assim, nunca imaginava, ou, né, que eu teria duas crianças autistas. E aí, ao longo desse magistério, eu descobri que eu estava grávida. Novamente, né, meu coração se encheu de alegria. Para a família foi assim algo, né, de muita vitória mesmo, porque quem acompanhou, quem esteve do meu lado nesse percurso, e assim, viu, né, toda a tristeza, toda a dor que me causou ter perdido meu primeiro filho. E então,
Com o passar, passou-se mais ou menos uma semana, nós queríamos fazer uma surpresa e descobri que eu estava grávida, era de gêmeos. Ou seja, assim, aumentou em muito, e muito, e muito a nossa questão de, nossa, é meu primeiro filho e agora ainda são gêmeos. Assim, foi muito maravilhoso, né, o receber dessa bênção, né? Porque normalmente a gente conhece, para quem sabe que já perdeu um filho, nós costumamos dizer que é o filho arco-íris, né? Então, assim, realmente foi um arco-íris. Eu realmente, assim, me alegrei bastante com a situação e com a ideia. Mas aí vieram os cuidados da gestação, porque a gestação de gêmeos a gente sabe que é bem complicada, é bem difícil. E assim, comecei a me cuidar, fazer exames e tal, mas a gente sabe que o autismo em si não tem um exame na gestação que comprove que a criança vai ter o autismo. Então, assim, me senti um pouco segura, né, entre aspas, eu não entendi essa situação. Quando meus filhos nasceram, quando eles inteiraram por volta dos 9 meses, a gente já começou a perceber algumas dificuldades. Só que a primeira criança que eu tive, assim, senti dificuldade foi do meu Pietro. Assim, algumas pessoas falaram, mas por que você sentiu de diferença? Eu falei, ele não ouvia a gente, sabe? E assim, por muitas das vezes eu cheguei pro meu esposo e falei, olha, o Pietro, eu acredito que ele esteja sim perdendo a audição. E ele também pensava a mesma coisa que eu, sabe? E assim, pensei então, nós sentamos, conversamos, falamos, olha, o que a gente acha que é melhor para ele agora, né? Em vez da gente, porque fui ao médico, o médico falou que realmente não era audição, ele tinha uma audição boa, bacana e tal. Então resolvemos colocar ele na escolinha. Foi quando eu sentei para conversar com a diretora da escola, eu e meu esposo, conversamos com ela e falamos, olha, dá uma olhada para mim, né? Assim, ajuda a gente a identificar se realmente. Mas assim, no fundo, não querendo acreditar, né, gente? A gente sabe que a gente pede ajuda, a gente sabe que vai ter que enfrentar essa situação, mas a gente não quer acreditar de coração que o nosso filho possa ter essa dificuldade. E assim, conversei com meu esposo, a diretora chamou a gente na escola, e aí ela falou, olha, realmente, ele tem dificuldades e não falou com a gente exatamente o que ele poderia ter, né? Então, fomos até o médico, né, ao psiquiatra infantil. Foi que aí que realmente ele começou nós irmos na psicóloga, fazer esse acompanhamento, e aí realmente né, originou-se realmente a questão do autismo. Eu tô vendo algumas pessoas aqui falando que é professora, que bacana, muito legal. Realmente é uma profissão maravilhosa, né, extremamente, assim, satisfatório quando a gente vê as nossas crianças na escola, o carinho que elas têm com a gente, né? A Leila aqui acenando, a Kátia, as meninas aqui, tá? Um brigadão mesmo por vocês estarem aqui hoje comigo, viu? E aí, voltando à questão do meu filho, eu fui até né, o psiquiatra e aí me deram o diagnóstico do Pietro. Passou-se mais ou menos uns 3 meses, eu comecei a sentir o Cauã ficando um pouco triste com a situação. Tipo assim, eu saía com um e não saía com ele. Então foi quando eu conversei, eu faço acompanhamento aqui no CAPS Infantil aqui em Birité. Eu conversei com a doutora Renata, falei, olha, doutora Renata, me dá uma forcinha, assim, deixa ele entrar um pouquinho, só pra gente ver essa convivência entre os dois, né, pra você poder me nortear o que eu poderia fazer né, pra comunicação dos dois mesmo. E aí ela pegou, entrou com os dois, e logo na hora que ela saiu, ela falou, olha, Andressa, eu quero te dizer que, assim, o Cauã e Pietro, né, no caso, o Pietro já tinha o diagnóstico, e o Cauã, ele realmente tem as características do autismo, sim. Então foi quando eu fui pro psiquiatra infantil. E aí, assim, do Pietro, gente, a gente levou, assim, aquela questão de, poxa, ele é autista. Só que eu não me balancei, eu não me senti tão magoada, assim, sabe? Tão triste com a situação. Eu consegui enfrentar isso, eu e meu esposo, tranquilo. Quando eu descobri do Cauã, gente, já foram 2, né? Nesse caso eram 2 crianças minhas, eram 2 filhos meus. Ou seja, assim, se já é difícil a questão da gemelar, já é difícil a gente ter um filho, eu fiquei imaginando 2. Então, assim, eu me balancei muito. Aí, nesse caso, eu já, assim, já não conseguia. E aí a gente sabe hoje que
aquela questão do luto, né, que a gente passa, porque você imagina tanta coisa. E aí eu fiquei, assim, entristecida com essa situação, porque, como é que eu posso falar para vocês? Assim, sem, né, é, assim, o meu filho, né, toda aquela história, toda aquela coisa que eu tinha planejado, aquele primeiro mamãe, aquele primeiro papá, dadá, não tinha escutado nada disso. Então, assim, eu tinha esperança pelo Cauã, que ele pudesse, né, fazer as coisas que talvez o Pietro não faria na idade que as pessoas acreditam que seja, né, a idade deles fazerem, né, deles terem aquela questão do engatinhado, falar e tal. O tempo foi passando, e assim, eu resolvi fazer psicologia. Ó, pedagogia, perdão, gente, desculpa. Foi quando eu resolvi fazer pedagogia. E assim, foi uma coisa norteadora na minha vida, porque eu consegui me controlar melhor. É lógico que como ser humano a gente tem as nossas falhas, porque muitas das vezes, né, as mamães aí que são, né, mamães de autismo, de crianças autistas, a gente sabe como é que tem dias assim que são tenebrosos, vamos dizer assim, são dias nublados que as crianças acordam assim, né? Não é, você dorme com uma criança e acorda com outra no outro dia, né? Então, assim, para mim foi bem complicado essa vivência, sabe? E assim, me magoou muito, assim, não é que me magoou, né? Eles não, lógico que não me magoaram, mas eu falo assim, me entristeceu muito, porque eu não sabia o que eu ia fazer. E essa questão da pedagogia, quando eu comecei a fazer, que eu comecei a descobrir, que eu comecei a entender que a partir do momento que eu aceitar de verdade, de coração, e enfrentar isso de uma outra forma, as coisas começaram a ficar leves para mim. E realmente foi o que aconteceu. Quando eu comecei, assim, a entender que Cauã e Pietro eram assim, e que eu ia amar eles independentemente de como eles, né, como seria o nosso dia, eu comecei a perceber que, assim, que o nosso amor só ia crescer. E aí foi quando eu comecei, né, além da questão da psicologia, eu me procurei, né, com as meninas, a questão do acolhimento mesmo, gente. Eu gostaria muito de deixar para vocês aqui uma mensagem de que vocês não estão sozinhas, né, de que a gente não está sozinho. Mesmo que a gente não esteja com o nosso parceiro, ou mesmo que a gente não esteja com a família, porque a gente sabe como é ruim você entrar num local com a sua criança e, assim, muitas das vezes eu já vi Pietro ou Cauã se jogar no chão e chorar e querer uma coisa, ou não entender, assim, e as pessoas te olharem estranho, te olharem com aquele olhar, tipo assim, nossa lá, ela não controla o filho dela, ela não dá conta do filho dela. E, gente, eu comecei a me cobrar horrores, porque, assim, eu comecei a fazer de mim, assim, né, de me fortalecer para tentar mudar isso com eles. E eu sabia que, assim, que eu hoje era a ponte, né, era o que segurava eles. E eu fiquei extremamente triste, porque a gente sabe que a gente começa a ser julgada nos lugares que a gente vai. Os grupos familiares, né, os nossos grupinhos sociais já não aceitam mais a gente da mesma forma. Então, assim, é muito triste a gente ver a gente sendo isolado de locais que a gente era super queridos, a gente ser julgado de algumas, né, de algumas pessoas que às vezes a gente contava tanto, a gente esperava tanto, né? Mas mesmo a gente contendo rede de apoio, eu vou falar com vocês, a gente se sente só, sim, de vez em quando. Porque eu já acordei várias vezes de manhã e me senti só, mesmo tendo a rede de apoios que hoje eu tenho. E, e aí eu falo a importância que é a questão da psicóloga. Quando eu comecei a fazer o acompanhamento psicológico, quando eu coloquei em meu coração que eu precisava de ajuda, porque eu comecei a ter atitudes assim que eu não gostaria. Eu comecei a me cobrar, eu comecei a me culpar pelo Cauã e pelo Pietro. E algumas vezes eles acordavam extremamente nervosos, ou às vezes na nossa rotina, porque tem que levar a criança na escola, eu tinha que trabalhar. Eu comecei a me culpar por eles estarem tão nervosos, por eles estarem tão estressados. Aí veio a questão da seletividade alimentar, que a gente passa tanta dificuldade para poder, né,
dar para eles aquilo que você gostaria. Às vezes você faz uma coisa com muito carinho, uma sopa de legumes, alguma coisa, e a criança não recebe da forma que você gostaria que ele recebesse. E assim, é bem difícil, é bem complicado. E a questão do atendimento das meninas, né, como psicológico e tal, né, as psicólogas me atenderam tão bem, fui tão bem acolhida, assim, né, que eu acho que foi o que faltava para mim ser tão mais corajosa, porque eu acho que, né, desde o princípio, desde a questão lá do comecinho até agora, eu tinha perdido a coragem, eu tinha perdido a força de lutar por ele, sabe? E acordava de manhã algumas vezes assim, tão magoada, nossa, quantas vezes que eu já me perguntei, falei, Senhor, eu tenho culpa? A gente faz essa pergunta pra gente, mesmo que a gente saiba que não é nossa culpa, a gente faz. E assim, a gente se pergunta o tempo todo, fala, o que que eu fiz para poder, né, para poder passar por essa situação? E ainda mais quando a gente vê situações das pessoas nos julgarem, assim, sem nem saber o que a criança está passando, o que a gente está vivendo naquele dia. Então, assim, realmente, é bem. Eu me sinto hoje, assim, mais preparada como educadora, porque agora, né, sou pedagoga. Então, assim, eu me sinto mais. Como é que eu posso falar? Mais forte para mim lidar com os acontecimentos do dia a dia. Mas, como eu disse, eu também sou humana, eu também me sensibilizo por um dia com as situações. E, assim, um apelo que eu faço às pessoas que, né, que estão aqui hoje me acompanhando, vocês que estão me acompanhando aqui hoje, é que quando verem, assim, certas situações, tenham um pouco de empatia, porque é muito difícil mesmo. Porque no meu caso, eu tenho, como eu disse, eu tenho meu esposo, eu tenho né, meus familiares, mas tem pessoas que não têm. Então, assim, eu fico imaginando por elas, assim, como que elas passam por isso. Então, hoje, assim, esse meu conversar com vocês hoje, esse meu diálogo com vocês hoje, tem sido nessa questão. Tipo assim, mais contar para vocês tudo, até o ponto, né, que chegou a questão de eu descobrir o diagnóstico dos meninos, ao ponto mesmo de vocês, das pessoas começarem, assim, ter mais carinho. Eu, recentemente mesmo, até pouco tempo, assim, não tem nenhuma semana que ocorreu isso, eu fui até a casa lotérica do meu bairro e eu entrei com meus meninos para poder passar na fila. E aí eu escutei comentários, assim, aqueles comentários. Nossa, menino desse tamanho, tá passando na frente da fila de todo mundo, olha lá, ela tá entrando na fila porque, né? Só que as pessoas não entendem, elas não buscam procurar, assim, falar, não, ela tá entrando, ela tem algum motivo, né? Se ela tá passando, ela tem algum motivo, ela não tá fazendo de sacanagem. E as pessoas acham que a gente está fazendo isso para poder, como é que fala? Para poder realmente aparecer, né? E assim, a resposta que a gente, mãe de autista, tem hora, a gente não quer falar assim, né? Porque a gente imagina que as pessoas vão ter aquela questão de falar, poxa, ela tem uma história por trás, aquela pessoa tem uma história por trás disso. Então, assim, é essa questão que eu queria falar com vocês mesmo, entendeu? Eu gostaria que vocês interagissem, falassem um pouquinho de vocês também, pra gente conversar, né? Pra me saber um pouquinho mais das pessoas que estão acompanhando aqui hoje. E realmente eu volto a falar, eu tô super feliz. Pra mim foi um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Então, assim, vocês não sabem o quanto que é bom a mãe, porque a gente escuta a voz, né, das profissionais mesmo, a psicóloga, né, as fonos, a TO, ter palavra, e é muito bom a gente ouvir um pouquinho também desse outro lado, né? Hoje eu vivo esses dois lados, então assim, é bem difícil. Gostaria que vocês também colocassem perguntas aí também, tá? Falarem um pouquinho também de vocês, o que, né? A situação que vocês viveram, que às vezes se sentiu só, se sentiu, né? E assim, uma das coisas que eu queria muito falar com vocês também é a questão da importância que foi o acolhimento das meninas, tá? Assim, eu me senti uma pessoa bem aceita, sabe? Porque eu não me sentia mais aceita. Eu me sentia excluída, né? Que a gente sabe que quando a gente descobre o diagnóstico das nossas crianças, nós somos excluídos. E assim, por que, né? Assim, não só a questão do autismo, tá? Eu tô falando aqui hoje na minha experiência como mãe de autista.
Mas a gente sabe que tem mães, né, das outras crianças, as crianças que são, né, no caso, surdas, as crianças que são paraplégicas, as crianças que têm síndrome de Down. A gente sabe como que é difícil você entrar num local com a sua criança e as pessoas te olharem com aquele olhar de desprezo, aquele olhar de tipo, nossa, aquela criança, sabe? Nós somos fortes, sim, mas nós gostaríamos tanto que as pessoas olhassem com a gente com um olhar de mais carinho, de mais atenção, de mais respeito, né, pela nossa vivência. Eu muitas das vezes, assim, me senti para baixo por conta disso. Então, assim, hoje a ideia, eu acredito que seja da Fabi de ter colocado, né, de ter me dado a voz hoje, foi por conta disso, pra gente se sentir mais forte, tipo assim, pra gente estar juntos, independente dessa situação toda que a gente está vivendo. Porque tanto no acompanhamento quando eu vou, eu sempre vejo outras mães, eu vejo as outras histórias que elas contam, de luta, de guerra mesmo, porque é uma guerra muito grande, porque a gente está. Porque a criança às vezes acorda, não é a mesma, assim, né? Tem dias que elas são extremamente carinhosas, tem dia que elas não querem olhar. E quantas vezes lá no fundo do meu coração, no começo, eu sempre torcia muito para ter um abraço, para ter um olhar de carinho dos meus meninos. Hoje, graças a Deus, assim, com essa questão, por eu ser educadora hoje, eu consegui que muito mesmo, assim, trabalhar isso com os meus meninos. Então, assim, Cauã e Pietro hoje, eu consigo ver eles evoluídos, vamos dizer assim, né? Porque eles hoje, eles conseguem socializar melhor, eles conseguem ter uma comunicação melhor comigo, eles conseguem me pedir as coisas e o tão sonhado eu te amo se realizou. Então, assim, eu escuto várias vezes eles me pedirem, mamãe, eu te amo, mamãe, é mamadeira, mamãe. Então, assim, pra mim isso tem sido, né? No começo foi atordoante, como eu disse pra vocês, ainda é com algumas situações que a gente passa, mas assim, tem sido maravilhoso essa luta que eu tenho tido, sabe? Porque me ensinou a ter mais empatia pelas pessoas, ter mais respeito pelas pessoas com quem eu convivo. Me ensinou a ser, como se diz, ter um coração maior, porque eu falo coração maior porque a gente começa a identificar nas outras pessoas que às vezes a pessoa não é daquela forma porque ela quer, às vezes ou falta de informação, ou às vezes, né, a pessoa foi criada daquela forma. Então, assim, tem sido para mim hoje uma experiência muito bacana, muito positiva, né? Depois de todo esse transtorno que eu tive, vamos colocar assim. Pelo fato de eu ter essa questão da visão de educação, né? Da visão de como professora, de reconhecer o quanto é importante um professor, de reconhecer o quanto é importante um psicólogo, de quanto é importante um fono, de quanto é importante um TO, de quanto é importante aquela pessoa que está do meu lado todos os dias, lutando, me ajudando, me dando força. Às vezes não precisa ter parentesco, não, gente. Não precisa ser família, não precisa ser sangue, não. Mas desde que a pessoa seja uma pessoa que te escuta, que te ajuda, que te aconselha, né? Que recebe o seu filho com amor, com carinho, sabe? Eu hoje, como mãe, e, né, educadora também, eu vejo a questão de como eu entregar meu filho. Eu deixo meu filho na escola e eu fico imaginando, poxa, será que o professor é um professor bacana? Será que ele vai ter aquela atenção, aquele olhar, como é que a gente fala, de análise mesmo, de investigativo, para poder tentar ajudar ele de uma melhor forma? Porque todas as crianças, a gente sabe, elas têm condições sim de aprender. Elas têm condições sim de crescer, né, de evoluir, vamos colocar dessa forma. Só que tem que ter pessoas que realmente buscam, tem que ter pessoas que realmente tiram do seu tempo, aquele tempo, saem do comodismo para poder tratar elas de outra forma, né? Não só as crianças neuroatípicas, no caso as crianças que têm transtornos ou, né, as crianças que têm dificuldades mesmo por situações que passaram em casa. Então, assim,
É muito, muito bom quando a gente tem essa outra visão. Hoje, eu poderia ser, sim, uma educadora muito boa, se eu não fosse mãe de crianças autistas. Mas hoje eu me sinto, assim, mais preparada sendo mãe de criança autista. Porque hoje eu consigo ter empatia. E hoje eu estou apelando para vocês, assim, pedindo para vocês, né, que tenham essa visão. Né, que tenham essa visão não só como professor, mas como essa visão na rua, nos locais que vocês chegam, assim, se vocês estejam passando perto de alguém e, né, nossa, poxa, aquela pessoa ali, aquela criança, a mãe tá precisando de uma ajuda, a mãe tá precisando de um... Porque às vezes a mãe, gente, tá tão abalada, tão... Eu não consigo, vocês me desculpam, mas eu não consigo chorar sem, né, sem me emocionar, mas às vezes a mãe tá tão machucada, tá tão sozinha, que ela não consegue ter uma... Como é que fala? Ela não consegue, às vezes, assim, a pressão é tão grande quando você sai na rua com uma criança né, que tem necessidades, que tem dificuldades, que você sai na rua, a primeira coisa que você pensa é, poxa, como é que vai ser se eu sair na rua e meu filho der uma crise? Só que você precisa sair. Você precisa trabalhar, você precisa acompanhar as outras pessoas, você tem sua rotina. E aí, de repente, você topa com o seu filho tendo uma crise sensorial. Aí você já imagina, pronto, se eu forte, eu estando forte, eu dou conta, imagina eu não forte, imagina eu magoada, imagina eu triste, imagina eu me sentindo só. A pressão das pessoas te olhando, te julgando, assim, é tão grande que você às vezes não consegue ser grossa com seu filho, você não consegue dar o carinho, que nem muitas das vezes já aconteceu comigo, com meu filho, porque eu tô magoada, eu tô triste, eu tô me envergonhada, desculpa falar, que a gente fica com vergonha, assim, não querendo ter vergonha, mas a gente fica com vergonha da situação, e as pessoas não simplesmente viram e falam, nossa lá, eu já escutei vários comentários assim de me deixar magoadíssima, assim, de virar e falar lá. Nossa, olha o jeito que ela segura os meninos, ainda mais por eles serem gêmeos. Às vezes eu saía para trabalhar com os meninos e levar os meninos para a escola. Era mochila de um lado, era, era bolsa de outro, era minha bolsa de trabalho. E aquela confusão toda, e menino com fome, assim, com fome, não é porque com fome, é aquela questão deles quererem alguma coisa, às vezes não conseguiu porque tá nervoso e você tem horário para cumprir. E as pessoas te vendo na rua, em vez de elas virar, não, eu te ajudo, eu te seguro uma bolsa, não, eu dou a mão a ele até esperar, eu aguardo. Não, ela já vem com aquele comentário, tipo, nossa, que jeito é esse de você segurar esse menino? Nossa, não sei o que das quantas. Tá vendo? Pra quê? Eu já escutei várias vezes as pessoas me perguntarem por que eu tenho gêmeos. Gente, como assim? Eu não escolhi ter gêmeos. Eu simplesmente tive. Eu não tem como eu virar e falar assim, não, hoje eu quero ter gêmeos. Não, amanhã eu quero ter um só. A gente não tem como fazer isso. Não, eu não quero ter uma criança neurotípica, eu não quero ter uma criança especial. Não tem como a gente escolher. Quando é nos dado essa bênção, é nos dado e pronto. Assim, não tem como eu virar e falar, não quero. Não quero. É meu. Eles são meu hoje. Cauã e Pietro é meu. Então, assim, é minha responsabilidade. Então, assim, a gente fica magoada, e aí as pessoas falam e saem andando, e como se nada tivesse acontecido, e para elas acabou. Mas para mim, eu vou ficar com aquilo no coração, ficar pensando, poxa, por que as pessoas não têm um pouco mais de empatia? Por que as pessoas não veem a minha situação, ou não veem a situação de outras mães, né? Ou até mesmo um pai, porque eu já vi muitos pais de crianças, né, neurotípicas, de ajudar, de segurar, de ter aquela questão de preocupação mesmo com a relação da mãe, com os filhos. Então, assim, eu fico pensando por que a pessoa não vai lá, não fala, poxa, dá uma palavra bacana, né? Chega perto da pessoa, ô fulana, você quer ajuda? Eu tô vendo que você tá passando dificuldades aí, você quer que te ajuda? Eu acho que fica bem, assim, eu acho que mais agradável, né? As pessoas têm que ser mais agradáveis e as pessoas não estão sendo mais agradáveis. Elas estão pensando só em si e esquecem que tem muitas outras pessoas que precisam dela. Assim, é muito triste a gente ver, sabe? Então, assim, ainda mais para nossa situação. Então, assim, eu não falo só em questão de mães de autismo, eu tô falando, repetindo novamente, eu falo em todos os tipos de mães. Porque ser mãe, ser pai, a gente sabe que é uma luta.
A gente sabe quanto que é difícil, a gente sabe o quanto é grande a responsabilidade, porque você está colocando uma criança no mundo. Você está preparando ela para o mundo, porque você não vai estar do lado dela para o resto da vida. Acho que as coisas que mais doem numa mãe quando a gente descobre que a criança é autista, que a criança talvez, ou a criança, né, deve ter outro tipo de dificuldade, é esse medo da gente partir sem que a nossa criança consiga ser independente. Eu acho que é essa a palavra, assim, que ela consiga ser sozinha, ela consiga dar amor para as outras pessoas e receber amor. A gente teme que as nossas crianças sejam magoadas, que as nossas... Não é questão de magoar, de, né, coisinhas de criança, de brigar, que criança sempre tem aquele de, ela não é meu amiguinho mais, ela não é minha amiguinha mais, e, né? Mas eu falo em questão dele mesmo, dele conseguir dessocializar. Ou uma das coisas que eu mais, assim, acho que mais me deixou impotente foi de eu saber se meu filho um dia poderia ser pai, né? Ter uma esposa que cuidasse dele. E assim, eu acho que tudo isso, assim, né? Todo esse momento que a gente vive, eu acabo voltando um pouco à situação, mas é porque realmente são fatos da vida da gente. Então, assim, eu agradeço pelas pessoas que estão do meu lado e peço com que elas não tenham um carinho só por mim, porque é sangue ou porque, né, é família, mas sim pelas outras pessoas, porque a gente não adianta também olhar o nosso umbigo e falar, poxa, não, que nem Giovanni, meu esposo, né, virar para mim e falar, não, amor, eu tô do seu lado, eu te ajudo, mas não, ele não olhar pelas outras crianças, né? Ele sair na rua e julgar uma outra criança. Ele não ajudar uma outra mãe que esteja passando na dificuldade. Então, assim, realmente, é nós nos vigiarmos todos os dias, é nós termos realmente sair de casa disposto, de coração aberto para ajudar, auxiliar, cuidar de outras pessoas, porque é o que importa, né? Nós somos todos pessoas, nós todos um dia precisaremos de ajuda. Então, assim, eu hoje, como, né? No caso, assim, eu fico feliz de saber que tem pessoas como as meninas da secretaria, né? A Fabi, a Ana Paula, nosso prefeito William Parreira, pela preocupação que eles têm com a nossa educação, com a educação das nossas crianças, porque é muito bom a gente ver mais pessoas lutando por isso, lutando pela causa daquelas pessoas que, assim, não tem com quem contar, né? E eu fico muito honrada em saber que, assim, hoje, né, por essa live, por esse tempinho que vocês estão tirando para poder me ver, para poder, né, olhar essa história dessa pessoa que está aqui hoje para vocês, é a nossa preocupação mesmo, né? Que tem crianças, que tem pessoas, que tem, né, gente como a gente, de carne, de osso, que precisam da gente, que precisam do nosso apoio, que precisam do nosso afeto, né? Que precisam de mesmo que não seja condições, gente. A gente hoje, assim, que nem no caso, principalmente por essa questão, a gente vê que a gente não precisa ajudar as pessoas só com dinheiro, só com coisas. A gente pode ajudar as outras pessoas com um sorriso amigável, com um cumprimento, né? Com um olhar de mais carinho, de mais respeito, né? Então, assim, eu acho que essa minha live hoje acabou resumindo nisso. No amor, né? No amor mesmo. Porque o amor hoje que eu tenho pelos meus filhos, e que hoje, assim, com todas as dificuldades, com toda aquela minha rotina, como é que eu posso falar? Cansativa do dia, me vale muito a pena. Me vale muito a pena. É tão bom quando a gente deita na cama e a gente sabe que a gente fez por onde, né? A gente fez por alguém. E hoje, assim, eu fico extremamente feliz como educadora, fazendo pelos meus alunos, mas como mãe também, fazendo pelos meus filhos, né? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer mesmo a todos vocês que estiveram hoje aqui presentes, tiraram um pouquinho do seu tempo, né? Que a gente sabe como é corrido a vida da gente, como a gente não tem nossas obrigações, as nossas responsabilidades, como o nosso dia a dia é tão complicado, né? É tão difícil, porque
papais trabalham, mamães também trabalham, não só em casa, mas também na rua. Ainda mais essa situação nossa hoje de quarentena, de como tá difícil, né, a vivência, a gente não tá tendo socialização da forma que a gente gostava, né, daquele abraço forte, aquele carinho. Mas assim, a gente tirar esse tempinho, sabe? Eu fico muito feliz mesmo por cada um de vocês, tá? Agora vou mandar um beijo pro pessoal aqui, a Meirille, né? A Gisele, Andressa, você é iluminada, te admiro muito, muito obrigada, viu? Beijo também, a Vanilde mandou beijo, a Cunha também, Roseli, obrigada, intérprete também, amamos vocês, minha prima Brenda Ali, um beijo para vocês, Terra e Carol, mandando um abraço também, achando bastante legal a história, nós que agradecemos, a Merelle também falando, Luana Novaes, a Nete, a Luzinete, a Ana Paula, beijo, né? Beijo, Ana Paula, beijo, Nete. Obrigada mesmo, viu, pela oportunidade. A Alcione também falando. A Sofia, foi uma ótima live, foi muito bom te ouvir. Obrigada mesmo, viu, Tainara? A Roseli também, linda live. A propriedade. Parabéns a todos, sensacional a tradução em Libras, né? Parabenizando aí a nossa Camila, né? Vou dar os parabéns para ela também, que ela não foi maravilhosa hoje. A Ana Paula mandando beijos, a Eliana, a Fabi, beijo para vocês, tá, gente? Eu agradeço muito. A Soares aqui, no caso a Mariana, minha prima, beijão, viu? A Nete também acompanhei de perto, realmente, Nete, obrigada mesmo, né? Você lembra de eu levando os meninos novinhos para trabalhar junto com vocês, e assim, né, a luta que eu tive, eu agradeço muito pela oportunidade de vocês, tá? A Nelisa também, parabenizando a Camila, Lisana, Lili, parabéns, beijo para vocês, obrigada a intérprete aí também. Gente, beijão, eu agradeço muito, muito mesmo, essa live vai ficar online, vai ficar no nosso, né, no Instagram da Secretaria de Inclusão, que no caso aí, esse Instagram que tá aí, vai ficar disponível, tá? Para quem não acompanhou com a gente e gostaria de acompanhar, vocês podem ir lá e depois a gente assistir novamente, as pessoas assistirem novamente, tá? O Vinícius aí mandando um beijo pros meus pequenos, beijo para você também, Vini. E assim, eu agradeço mesmo, viu, gente? De coração. Para mim foi assim, essa oportunidade aqui que eu vivi com vocês, esse pouquinho que eu contei para vocês, foi assim, foi de lavar a alma, porque foi muito bom mesmo, tá? Um beijão para todos vocês. A Lili aí de novo, agradecendo. Adriana, muito bom. Malu Lorenzo. E a Fabi aqui agora me lembrou de novo. Gente, foi dito aí que vocês receberiam um certificado, tá? O certificado é na bio. Então, assim que eu encerrar, vocês vão lá, preenchem o seu e-mail, preenchem o nome e pegue para poder receber o certificado, tá bom? Então, o certificado tá lá na bio. Marcos também dizendo obrigada. Cristiane dando acenando pra gente aí. Acenando. Laís Teixeira, beijo pra vocês. Beijão. Tchau, gente. Obrigadão mesmo pela oportunidade, tá? Obrigada mesmo, de coração.